A gente falou de vacina agora há pouco e lembrando que ontem o estado de São Paulo voltou à fase vermelha, deixando a fase emergencial, regredindo aí, portanto, a fase vermelha. E agora a gente fala a respeito do impacto da pandemia no comércio. E o que mudou com o pequeno avanço à fase vermelha? Será que há mudanças? As informações com Valéria Raim. Bom dia para você, Valéria. Bom dia, Flávio Paradella. Bom dia, André Berenguel. Esse retorno à fase vermelha do Plano São Paulo melhorou um pouquinho a situação para alguns comerciantes, principalmente para aqueles que atuam na rua 13 de Maio, que na fase emergencial só tinham a possibilidade de atender no sistema drive-thru, que é por carro, e já a 13 de Maio não tem a possibilidade de entrada de carro, isso dificultou bastante para eles. Agora, com o take-away, que é a permissão de retirada do cliente na porta, tem tornado mais fácil a atividade na Rua 13 de Maio, e algumas lojas estão com meia porta aberta, atendendo o cliente para facilitar essa entrega do produto. Mesmo assim, algumas lojas optaram por manter as portas fechadas, principalmente lojas grandes. Tem uma loja de roupas, de departamentos de moda, que muito conhecida na Rua 13 de Maio, que está com as portas fechadas. Ontem já não abriu, mantém hoje as portas fechadas. Outras seguiram esse mesmo exemplo, considerando não valer muito a pena ainda a abertura, e outros utilizando essa permissão agora do take-away, retirada na porta. Isso aumentou um pouquinho a movimentação na Rua 13 de Maio, mas muito pouco. Apenas mesmo nessas lojas, na frente dessas lojas, tem 2 ou no máximo 3 pessoas retirando algum produto. O tempo também está chuvoso, nublado, que também desestimula um pouco a saída de consumidores às ruas. Lembrando que tem alguns setores do comércio que agora já podem atender dentro das lojas, e são apenas os setores ligados a material de construção, para material de elétrico, oficinas mecânicas, as concessionárias, aqueles que são considerados essenciais durante a fase vermelha. Esses estão atendendo dentro das lojas. Os demais continua a proibição de atender dentro das lojas. Para alguns setores melhorou um pouco, está na fase vermelha. Para outros não mudou muito, como cafeterias, por exemplo. Eles reivindicam mais bom senso na hora de criar esses protocolos para esse setor de cafeterias, porque eles alegam que dependem muito da experiência do cliente dentro das mesas, dentro das lojas, sentados nas mesas. Então eles reivindicam isso, mas por enquanto continua também proibido atender nas mesas, apenas retirada na porta, e o delivery. Os cultos religiosos, missas, continuam proibidos de ocorrer de forma presencial. Continua o toque de recolher das 8 da noite até às 5 da manhã. E a movimentação, do meu ponto de vista, também considerando o dia chuvoso, está praticamente igual, aumentou um pouquinho em relação à semana passada. Flávio, André. Obrigado aí a Valéria Raim pelas informações direto lá da 13 de Maio, centro de Campinas. A gente pode até observar, né, Flávio Paradella, uma movimentação realmente maior se comparado àquilo que a gente vem acompanhando nas próprias entradas da Valéria, também da Lilian, ao longo das últimas semanas, enquanto estávamos na fase emergencial. Ela também falou com relação à cafeteria, também é lógico que nessa questão desses estabelecimentos, né, de refeições, lanchonetes, padarias, é lógico que quando o cliente entra no estabelecimento, se consome mais realmente, não só nesses estabelecimentos, mas uma loja de departamentos. Você faz um pedido pelo WhatsApp, de repente compra algo, mas se você vai lá, passa por aqueles corredores estrategicamente montados até você chegar num determinado ponto, você também consome mais. Mas, enfim, como se diz, né, é o que temos para hoje, felizmente ou infelizmente para alguns, né? Então temos que tocar a vida assim, mas a Valéria Raim trazendo esse cenário para a gente. É uma mudança drástica, né?
apesar de, como disse a Valéria e mesmo você, uma movimentação um pouco maior, mas ainda tímida, né, do que a gente tem no calçadão da 13 de maio, né, quando em dias normais, sem pandemia, é uma das grandes passagens, não só do próprio comércio, mas para toda a passagem, o trajeto, né, da região central de Campinas. Quem, por exemplo, desce no terminal metropolitano, mesmo na rodoviária, para chegar ao centro de Campinas, geralmente, né, André Berenguel, prefere exatamente vir pela 13 de maio, bem mais ampla, com muitas coisas acontecendo, né, e como você disse, ela também tá meio... nesse esquema, né, do comércio, você passa pela 13 de maio, opa, peraí, vou comprar esse negocinho aqui. Você nem tava pensando nisso. É igual ir numa padaria, você tem lá, faz todas as compras, e aí na hora da saída você passa por um corredor cheio de bugiganga, oh, delícia, espetacular, e você leva aquilo que você não tava nem pensando. Mas esse é o momento, né, como você disse, felizmente para muitos ainda segue, porque nós estamos saindo de uma fase emergencial, indo para uma fase vermelha que era a mais restrita até então. Então há uma restrição muito grande para vários setores. O setor, a gente cita aqui, de alimentação, que não pode receber esse cliente dentro, um restaurante sem cliente. Tem que trabalhar com delivery ou agora esse retorno do takeaway. E as barbearias, tantos outros setores que não podem abrir neste momento. Você tem que receber um cliente. Nesse caso, uma barbearia tem que receber o cliente. Então, é triste. É uma situação complicada, mas a gente vê um reflexo muito grande da pandemia neste momento. A gente não imaginava, tá? Novamente, né? Num momento como esse, agora em abril, ainda mais com aquela luz no fim do túnel que apareceu em janeiro, mas a gente tem os números ainda piores. O que a gente tem de informação boa, né, André Berenguel, é que infelizmente a gente tem números péssimos na quantidade de mortes, mas eles refletem há um mês, 40 dias atrás. E agora essa queda nas internações e também novos casos. Te espera então uma melhora ao longo desse período, pelo menos para maio, para que as coisas estejam em uma situação dentro de uma normalidade que não é tão normal assim. Vamos lá. E a pandemia, essa própria pandemia que